Cara, tô feliz que tu clicou nesse vídeo aqui, mas eu quero te avisar porque eu acabo de revisar o que eu tava falando e esse vídeo ficou muito técnico. Sério, a gente falou de Heap Memory, Stack Memory, Weak Reference, Garbage Collector. Então assim, cara, eu não vou falar de React hoje, eu também não vou falar de Morango, a gente vai falar sobre Java. Java, que é uma linguagem incrível, melhor que o Rust. Mas não é sobre Java que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que está ao redor dessa linguagem. Na verdade, eu quero falar sobre o teu futuro na programação. Como que tu pode se tornar um 10x engineer. E em apenas 6 meses, conseguir um salário de até $20 mil, trabalhando sem camiseta, deitado no sofá remotamente pro exterior. Não é nada sobre isso, na verdade é um artigo aqui que eu achei, que é o seguinte: Java é uma linguagem incrível, melhor que Rust. Um aviso legal. Deixe-me começar dizendo que a minha linguagem favorita é Haskell. Haskell. Cara, a gente já viu Haskell aqui, né, no canal. O cara achar Haskell a linguagem favorita, ele tem que ser meio dodói, ele tem que ser meio matemático, né? E que escrevo linguagens de brinquedo, né, pra me divertir. Sou um nerd de PL, então minha opinião é válida. Além disso, o título é como uma isca, um clickbait, 20%. Meu segredo sempre foi que eu gosto de programar em Java, de uma forma meio masoquista. Tudo é muito simples, tudo é tão prolixo, que você nunca consegue esquecer o que é. É muito verboso, né, cara? No início, assim, quando eu tava trabalhando com Java, eu me sentia fazendo um caderno de caligrafia. Caligrafia, é isso que se fala, né? Eu não sei se isso aqui é da tua época, né? Ter um caderno de caligrafia. Hoje em dia ninguém mais escreve, né? É tudo morango hoje em dia. Mas o Java é tão verboso, né, meu, que tu acaba decorando o que tu escreve de tanto que tu escreve. É como sentar e jogar um relaxante jogo de Stardew Valley. Stardew Valley. Eu nunca joguei esse jogo aqui. Mas enfim, flui tão facilmente, a sensação de maestria é tão fácil de atingir. Codificar em Rust é jogar xadrez e liga ao mesmo tempo. É o mesmo esforço mental e as mesmas pessoas insuportáveis gritando com você na internet. A semântica é legal, na verdade a pessoa gritando contigo é o compilador do Rust, né? Adoro como ele pega emprestado coisas de linguagens funcionais, mas posso te contar um segredinho? Java chega a 75% do caminho com 10% da complexidade. Aqui tá a pio do cara, ó. Então o Java faz 75% do que o Rust faz com 10% da complexidade. Cara, essa complexidade ela tá escondida no Java. É isso que eu quero te dizer. Recentemente eu fiz um tweet, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O meu tweet. Esse aqui é o gráfico. O cara comparando as empresas que o CEO faz musculação ou esporte de luta, tá ligado? Desempenhando 2.4 vezes mais do que as empresas do SP do 500, né? Que não fazem nenhuma atividade, né? O cara tá, tipo, falando que o CEO do Google é muito sedentário e por isso que sei lá, a Nvidia, a Tesla tá indo melhor. A Meta. Hey Dead Fish, o show Dead Fish, encontrei o Jefferson lá, foi da hora demais. Onde que tá meu tweet, cara? Foi antes disso aqui. Pai, essa aqui, que vespero. Onde mais? O QD, cara, meu tweet? Aqui, ó, esse aqui, ó. Heap and Stack Memory, conhecimento básico para corrigir memory leak, tá? Um colega meu, ele fez uma talk há 2 semanas atrás sobre Garbage Collector Root e Memory Leak, cara. E eu relembrei muita coisa e eu aprendi também uma forma diferente de identificar quando tu tem um leak óbvio, né? Foi muito legal. Então, chat, o aprendizado não para, meu. Não para, tá? E uma das coisas que eu queria falar sobre esse artigo aqui é que o cara diz que o Java, na verdade, ele tem 10% da complexidade do Rust para atingir 75% das coisas. Mas, na verdade, é isso se tu não, na verdade, ter que estudar sobre Heap, Stack, Weak Reference, Garbage Collector e toda essa palhaçada, entendeu? Eu digo palhaçada nos 10% que ele diz que é simples. Que não é simples, meu. Então deixa eu aproveitar essa oportunidade pra desenhar umas coisinhas pra ti aqui e vamos aprender junto, porque se tu acha que Java é simples ou mais simples que Rust, tem alguma coisa errada com o teu conhecimento de base sobre Memory, Heap Memory, Stack Memory, tá? Porque os dois fazem a mesma coisa de formas diferentes. Só que o Rust, ao contrário do Java, ele vai te obrigar na hora de escrever o teu código a pensar em como que tu vai manter referências. Então, pra explicar pra ti o que é a referência, eu preciso primeiro explicar a Heap e Stack Memory, tá? Então, o que é uma Heap Memory? Cara, Heap Memory, tu tem que pensar como sendo uma
parte da tua memória onde os objetos são colocados. Então tu tem aqui objetos que são colocados lá. Agora eu tô falando de Java aqui, ok? O que a heap tem, cara? Ela tem primeiro o tamanho. O tamanho é dinâmico. Depois, o acesso mais lento. Então, o acesso da heap é mais lento que a stack. E isso se deve ao simples fato de ser também dinâmico, né? Então, envolve aí tu usar pointers, envolve tu ter o gerenciamento dessa memória dinâmica e isso deixa ela mais lenta. E tu também tem algo diferente que é o gerenciamento dessa memória, tá? O gerenciamento da memória heap, cara, ele vai basicamente no Java ser gerenciado pelo garbage collector. Então, o garbage collector aqui vai jogar uma grande parte do jogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, digamos que tu lá dentro colocou um objeto, né, uma instância de uma classe, todas as informações dentro dela na heap, tá? Então foi alocado lá no espaço dinâmico e tu precisa usar isso dentro da tua função. Bom, o que a tua função usa, então a tua função, teu método, o que eles usam na verdade são uma referência do espaço de memória que tá lá na heap. Então aqui eu vi até eu vi esses dias no JavaScript também alguém falando, escreveu todo um artigo sobre por que às vezes o valor da variável não muda. E aí no final das contas estava explicando um objeto e referência para esse objeto. No JavaScript é a mesma coisa, tá? Quando tu tem um objeto, tu vai colocar ele dentro de uma variável, na verdade, dentro daquela variável que vai para tua stack tá a referência do objeto. Então a grande questão é, digamos que esse objeto aqui, ele esteja ocupando, não sei, cara, 50 KB, tá? Tá ocupando esse teu objeto. Aí digamos que tem uma função e essa função ela não tá mais referenciando esse objeto, ok? A função foi retornada, ela saiu da stack. Alguém tem que remover esse objeto lá da heap. E isso quem faz vai ser o garbage collector. O garbage collector, ele roda quando ele quer, tá? Tu pode tentar forçar, mas ele vai rodar quando quiser. Tá? Tem toda uma lógica bem complexa. Bom, tudo isso que está acontecendo aqui, eu diria de uma forma mágica, não tem nada de mágica. Nada de mágica. Então aqueles 10% ali que ele falou que o Java faz, o que o Rust faz com apenas 10% da complexidade, é BS, é bullshit, tá? Porque não é bem assim. Então uma característica da stack que tu precisa entender é que ela é uma stack. Então ela vai fazer um LIFO, é o last in, first out. O que isso significa é uma pilha, que em inglês se chama stack. Olha só como saber inglês facilita a tua vida. Qual que é a diferença? Ela tem um tamanho estático, static. O tamanho dela é estático, tem um acesso mais rápido, pelo tamanho ser estático, e o gerenciamento é diferente, tá? Gerenciamento, porque o gerenciamento aqui é feito pelo programa, pela execução do programa. Então, quando tu tá executando o teu programa, tu tem uma série de lógicas ali que tu faz, que tu não faz, né? A linguagem vai fazer pra ti, que é quando uma função termina, ela vai ser liberada da stack. Então, tu imagina basicamente uma stack como sendo uma pilha, literalmente uma pilha. Dentro dessa pilha, tu tem as chamadas de função. Digamos que essa função vai chamar uma nova função e essa função vai ser colocada na tua pilha. Então, tu tem aqui uma stack de funções que uma chama a outra e por aí vai. E todas elas aqui estão fazendo referência, né, para algum espaço na heap ou não, ou estão só computando algo, né, tu tá seguindo aí padrões de programação funcional e tal, tu não referencia nenhum objeto, tu só usa primitivos, só valores constantes, aí nesse caso tudo bem. No Java vai ser muito difícil porque mesmo que tu passe a referência de um objeto para dentro da função, tu ainda vai ter a referência daquele objeto sendo mantido na stack, que o objeto está mantido na heap, então é um pouco mais difícil do que um Haskell da vida. E aí tu tem uma parada que a gente precisa estudar no Java, que é uma coisa chamada Weak Reference. Então aqui que entra Weak Reference. Talvez muitos de vocês não saibam do que se trata. Isso aqui é usado muito quando tu tem diferentes ciclos de vida, tá? Então, no desenvolvimento Android, por exemplo, é muito comum, porque o ciclo de vida pode te causar muito memory leak, tá? Basicamente é isso. Um weak reference é basicamente, em português, uma referência
fraca. O que uma referência fraca faz? A referência fraca vai permitir que o garbage collector colete o espaço de memória que está na heap sem esperar, digamos, que a referência seja totalmente removida da stack. Isso pode acontecer quando tu fica passando objetos por aí na tua stack, tu tem ciclos de vida diferentes para cada objeto. Em algum momento nessa stack de funções, alguma função dentro de algum objeto deixou de zerar a sua referência. E aí tu tem o leak, porque embora aquela referência não seja mais usada, o espaço ainda está lá na memória e ele nunca vai ser removido pelo garbage collector, porque ainda tem algo na stack em algum lugar referenciando mesmo que não esteja sendo utilizado, tá? É bem complexo, então não tem nada de 10% simples. Resumindo, o weak reference tu pode usar quando tu quer ter um objeto que pode ser coletado pelo garbage collector quando não é mais usado, mesmo se ainda existir uma referência a ele. Então é basicamente isso, porque aquela referência que existe a ele é uma referência fraca. Então, quando que isso acontece? Principalmente quando tu tem uma referência cíclica, um objeto que aponta para o objeto que aponta para aquele mesmo objeto. Isso é cíclico. Isso acontece muito quando tu tá fazendo injeção de dependência, por exemplo, na mão grande, porque várias bibliotecas de injeção de dependência e versão de controle, elas vão te proibir de fazer referência cíclica ou dependências cíclicas, né? Então, tem outras técnicas também que a gente utiliza que acaba nos salvando mesmo a gente sem saber. Outras coisas, é uma referência forte mantida de forma inadvertidamente. Beleza? Então, eu precisava falar disso. E depois eu até vou ter que colocar um lembrete no início desse vídeo que esse vídeo é muito técnico, tá? Mas vamos lá. O tratamento de erros é definitivamente melhor em Rust, mas está mais próximo do que a maioria pensa. A maneira como os erros são enterrados e propagados na pilha de chamadas pode ser confusa. Em programas complexos, isso pode ser perdido. A correspondência de padrões é melhor em Rust, mas está mais próxima do que a maioria pensa. Registros Java, instruções switch do Java, optional, fluxos, todos eles basicamente compensam a orientação ao objeto aqui da linguagem, openness da linguagem, e são todos bem diretos. Além disso, a estrutura de dados simultâneas em Java são muito mais agradáveis de usar do que em Rust. Cara, uma das coisas terríveis, assim, que eu digo pra vocês quando vocês não têm um bom inglês, Não, esse vídeo não tem publi pra vocês aprenderem inglês. Eu acho que vocês têm que aprender inglês do jeito aí que vocês... tem vários tipos de inglês que tu tem que aprender. O inglês profissional, o inglês que tu vai usar pra uma viagem, pra uma entrevista. Mas tem o inglês técnico. E esse inglês técnico tu só vai aprender lendo artigos em inglês e aplicando. É quando vai dar o clique do que o weak reference significa. Ou, por exemplo, aqui... no que eles estão falando de concurrent data structures, tá? Então, tu tem um concurrent hash map. Por exemplo, um concurrent hash map no Java é muito importante se tu tá trabalhando com múltiplas threads, tá? Para evitar conflitos. Então, todo esse tipo de operação que tu precisa que seja thread safe, no Java tem vários concurrent data structure. Então, concurrent hash map, concurrent não sei o que lá, beleza? Então, em inglês, ficou muito mais fácil de entender do que se trata, entendeu? Do que se tu estivesse traduzindo em português. A tua sorte é que tu tem eu aqui, né, cara? Lendo de uma forma porca, com a minha dislexia. Aprender Rust é difícil. Não poderia ser a linguagem em que APCS é ensinado, que no caso que seria Computer Science, né? Você não vai ensinar Rust numa faculdade pra galera aprender coisa baixo. A primeira lacuna de habilidade é o verificador de empréstimos, os borrowers. Depois o lifetime, que também tem... lidar com lifecycle também tem bastante em Java, mas enfim. Depois a sync e depois macros. A menor, primeira lacuna de habilidade, o verificador de empréstimos, que basicamente quando tu vai emprestar uma referência, né? Foi cerca de 10 vezes mais difícil do que aprender sobre classe Java pela primeira vez. Sim, foi. Olha a distância que tem. Tem muita gente que ao aprender Java acha muito difícil e acaba migrando para uma outra tecnologia. Não sei, React, uma outra, Ruby, tem várias outras PHP, várias outras que são bem mais simples do que Java, na minha opinião. Porque eu lembro da faculdade. Na faculdade, quando a gente aprendeu programação orientada a objetos com Java, a galera, odiava Java. Então imagina agora dizer que ainda tem algo mais difícil que é o Rust. Então eu entendo. Colocar Rust na faculdade pode deixar muita gente infeliz. E é cerca de 3,5 vezes mais difícil do que entender monads.
Eu ainda mal consigo escrever Rust assíncrono complexo. E se eu vir ou tiver que escrever uma macro que seja um fio de cabelo acima dos exemplos mais simples, eu vou sair do editor. Aqui a questão de escrever coisas assíncronas complexas no Rust entra na mesma questão de ter que corrigir um bug complexo com Java usando RxJava, sem entender a base. Então eu diria que o design de sistema de herança de classes abstratas mais bagunçados em Java e nem chegaria perto do design de sistema Rust mais complexo. Aquela base class abstract, aquele abstract factory. Por outro lado, eu não trabalhei em um ambiente Java legado, mas acho que esse argumento ainda é válido. Rust simplesmente não escala tão bem quanto Java. Cara, aqui o único problema é quando... Ok, tu tá escrevendo um artigo, ele é clickbait, né? Dizer que Java é uma linguagem incrível, mas não ter trabalhado com o sistema legado Java é meio ruim, né? Como é que em 2024 tu nunca trabalhou no sistema legado em Java? Enfim, eu não sei quanta experiência ele tem em Java. O ponto principal de uma linguagem é ser fácil. Basicamente a filosofia Go. Cara, Go tem ganhado muita popularidade por conta disso, né? Que eu gosto mais do que Java atualmente, embora não tenha as coisas funcionais que eu quero. Ok? Interessante isso aqui que ele falou. Java, então, tem mais coisa funcional do que Go. É debatível. Como ponto principal das linguagens de alto nível é nunca encontrar tais problemas de habilidade. É escrever código funcional rápido e de forma sustentável. Naturalmente, você gostaria que isso fosse fácil. É tão fácil escrever um bom Java com algumas diretrizes. Duplique uma ou duas vezes antes da abstração. Eu acho que ele tá sendo irônico, na verdade, esse artigo todo. É tão fácil escrever um bom Java com algumas diretrizes. Duplique uma ou duas vezes antes da abstração. Ah, entendi. Eu concordo com isso aqui. Eu concordo. É tipo assim, não começar a abstrair as coisas muito cedo, senão tu comete alguns erros de over-engineering no Java que vai deixar bem complexo de forma desnecessária. Isso, na verdade, não é só pra Java, é pra programação orientada a objetos. É muito fácil a gente cair naquela de, vamos fazer dry, don't repeat yourself, criar abstração pra tudo, tá ligado? Até aquilo que tu nunca vai precisar. Nunca escreva um código hoje que talvez tu não precise amanhã. Deixa pra escrever amanhã, porque amanhã talvez não precise, cara. Use optional em vez de nulo. Ótima dica. Não seja fofo com suas abstrações. O dev fofo. O dev fofo é aquele dev que faz muitas abstrações, cara. Java é tão fácil que as pessoas sentem a necessidade de dificultar a ginástica da programação orientada a objetos para construir sistemas elegantes. Agora aqui estão alguns argumentos baratos e fáceis. Mais pessoal conhece... deixa eu ler isso aqui. Mais pessoas conhecem Java e mais empregos precisam de Java. Ferramentas são melhores para Java e o ecossistema é mais desenvolvido. Eu absolutamente amo JetBrains IDE e nenhuma quantidade de perdedor lua do Neovim. Não vem atrás de mim, eu uso o Neovim para C, Zig e outras linguagens de baixo nível. Cara, eu tenho que concordar com ele aqui. Eu uso o Neovim quando eu não tô usando Java ou Kotlin. Se eu tô usando Java ou Kotlin, eu uso JetBrains. Não tem comparação. É mais rápido. Não me vem com essa. Se tu acha que o Neovim é mais rápido para Kotlin do que JetBrains, provavelmente tu não tem memória suficiente. Ou tu não usa todos os recursos da IDE. Pode ser também. E aí tu acha que tu é mais rápido porque tu digita mais rápido e troca de aba mais rápido no Neovim, o que é massa, o que eu curto também, mas eu curto como hobby e eu curto fora do meu trabalho com Kotlin. Porque a culpa não é do Neovim, a culpa é da JetBrains. É isso que você tem que entender. O LSP do Kotlin é um lixo. É isso. Tu pode usar o plugin, pode usar o Vim no JetBrains pra manter os teus dedos aesthetic e atléticos. Config para Rust irá igualar o suporte da IDE para Java. Também, se o Primeagen estiver lendo isso, Lua é uma droga, não me arroba. Nunca é agradável escrever. Imagina gostar da linguagem que eu usava para codificar hacks do Roblox quando eu tinha 9 anos. Lua é uma linguagem brasileira, né, galera? Esses dias perguntaram, mencione uma coisa do Brasil que foi inventada por um brasileiro. Eu tive que colocar Lua, cara. A galera colocou o avião. Pô, Lua, cara. Vou admitir, talvez eu simplesmente não conheça Rust o suficiente, mas prometo que já codifiquei mais Rust do que a maioria de vocês. E provavelmente o conheço melhor do que o autoproclamado entusiasta médio do Rust. E ainda assim, se eu tivesse que escrever um grande projeto de lógica de negócios do Grug, você me veria buscando Java antes do Rust. A última coisa sobre Rust é que ele nem é particularmente elegante. Haskell é bonito de se ver. APL, BQN, UIUI é bonito de se ver. Quando quer um quebra-cabeça, escreva nessas linguagens. Porque admiro a abstração matemática. O Rust é estragado com o compilador. É estragado com o bullshit de baixo nível que
que o torna feio. Isso não o torna satisfatório dessa forma. Se você ama design de linguagem ou beleza em linguagem de programação, o Rust nem é tão bom assim. Não é bonito, não é tão útil quanto as pessoas proclamam e ocupa um caso de uso tão pequeno que a linguagem é mediana. Eu tenho que discordar de ti porque eu acho que o Rust, ele ensina pro júnior, pro dev que tá iniciando, tudo isso aqui que eu falei, que é um conhecimento que a maioria de quem inicia em Java não precisa ter para iniciar, mas que vão ser conhecimentos que vão ser necessários quando corrigir um memory leak, por exemplo. Tu tá trocando tempo, tu tá trocando o teu tempo de aprender algo e escrever no Rust antes, então tu tem uma curva maior de aprendizado, pra ter que corrigir memory leaks em produção depois com Java, tá? Mesmo quando eu faço programação de sistemas como coisa de baixo nível, eu só quero gerenciar a minha própria memória. Não quero implorar para o compilador me deixar escrever o código, só quero alocar coisas e colocar coisas lá. C é bom pra isso, vou tentar Zig mais tarde. Tá bom, cara? Então tu é o bichão. Tu é o bichão, então. Tu usa C e aloca tuas memórias, desaloca e não comete nenhum erro. Eu queria ser tão bom assim, cara. Na verdade eu sou. É por isso que eu não sei, pra quem tá chegando novo no canal não sabe, né? Mas eu, durante muitos anos, escrevia só em binário, né? Que é justamente pra evitar toda essa papagaiada aqui sobre linguagem de programação. E eu não estou dizendo que a ferrugem, o Rust, é sempre ruim. Ele tem um número pequeno, mas limitado de casos de uso. Por exemplo, escrevi um bot que ajudou a comprar coisas bem rápido em 2020 e 2021, desde que eu estivesse acordado para fazer alguns captchas. E por que tu não usou algum sistema de anti-captcha, cara? Tem vários aí. Por exemplo, o Brightdata, que eu já falei aqui no canal várias vezes, eu precisava que ele fosse performático, robusto e o escopo fosse simples o suficiente, mesmo sendo assíncrono, onde eu sabia que não precisaria de muito código, mas uma quantidade medíocre. Ele ocupou espaço logo antes da curva de complexidade ficar assintótica, e o outro caso de uso é para escrever linguagem de brinquedo, ele faz isso muito bem. PS, confira essa implementação Fizzbuzz, ok, por favor escreva seus aplicativos em Go em vez de Java, caso contrário, se você pode sofrer uma lavagem cerebral do Rx Java, se isso acontecer, ninguém encontrou uma cura. Na verdade, encontraram a cura pro Rx Java, que é Kotlin Coroutines. Atualizando aqui, se tu tá com essa terrível doença do Rx Java, eu posso te informar que tu poderia estar mais feliz com Kotlin Coroutines. E se tu gosta do Go Coroutines, tu vai amar Kotlin.